Olá, seja bem-vindo ao sexto dia da consagração a São José, as glórias do nosso Pai espiritual. A gente está lendo esse livro, que é um livro que foi escrito por Donald Calloway, e esse livro ele conta muitas histórias de por que São José deve ser o nosso Pai espiritual e explica mesmo muitas coisas. E nesse sexto dia, iniciemos rezando em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, ó Deus, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Sexto dia. Lembrando que esse livro, Orações Cotidianas, e o livro de Consagração São José, o link está na descrição do vídeo. Sexto dia. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. Ele é o chefe da Sagrada Família, Pai da Trindade na terra, que tanto se assemelha à Santíssima Trindade no céu. Quem falou isso foi São Pedro Julião Eymard. A Santíssima Trindade é uma família, a Sagrada Família. Eles querem que você faça parte dessa família. Para isso, eles estabeleceram uma réplica trinitária na Terra, uma trindade terrestre. A trindade na Terra consiste em Jesus, Maria e São José. Em certo sentido, eles são a primeira igreja. Ser membro dessa família é preparar Ser membro dessa família o preparará para ser membro da família eterna de Deus no céu. São José é o pai da Trindade na terra. Muitos santos compararam a Trindade terrestre, Jesus, Maria e José, à Trindade celestial, Pai, Filho e Espírito Santo. Evidentemente, a comparação é imperfeita, pois Maria e São José não são Deus e o Espírito Santo não é uma mãe, mas ela nos ensina algo sobre a família trinitária de Deus. São Francisco de Sales tem um ótimo pensamento sobre esse assunto. Vamos ver o que diz São Francisco de Sales. Não há dúvida alguma de que São José tinha todos os dons e graças exigidos pelo encargo que o Pai Eterno quis lhe confiar, sobre todas as preocupações domésticas e temporais de Nosso Senhor, e a orientação de sua família, que era composta por 3 pessoas somente, representando para nós o mistério da Santíssima e Adorável Trindade. Não que haja qualquer possibilidade de comparação, exceto de que diz respeito a Nosso Senhor, que faz parte da Santíssima Trindade, pois os outros eram apenas seres humanos. Ainda assim, podemos dizer que a Trindade terrestre, de alguma forma, representa a Santíssima Trindade. Antes de continuar a explicação, eu queria voltar aqui num ponto interessante que vale a gente relembrar, que já foi visto antes, que ele fala assim, ó, São José tinha todos os dons e graças exigidos pelo encargo que o Pai Eterno quis lhe confiar. Então, o que isso significa? Que isso faz a gente lembrar que São José, ele foi escolhido por Deus para ser o representante dele diante do filho dele na Terra. Então, seria mais ou menos... Eu sempre gosto de fazer um comparativo quando eu tento compreender o que Deus quer nos ensinar através de Jesus e o que Jesus quer nos ensinar. É sempre quando eu fazer uma comparação com um pai e um filho na Terra, né? Tipo, e eu sempre trago o meu exemplo com o meu filho. Então, quando eu penso nisso, eu penso assim, poxa, se fosse para eu colocar os meus filhos aos cuidados de um outro homem que não fosse eu, como que esse homem deveria ser? Que virtudes, que qualidades que eu teria que ver neste homem para dizer assim, meu filho, eu estou te deixando aos cuidados deste cara. E muitas vezes a gente se engana porque às vezes a gente tem algumas afinidades com algumas pessoas, algumas coisas que, eu gosto daquele cara por causa disso, esse aqui é um colega, um amigo. Alguma coisa que parece que a gente tem, que tem uma ligação ali, né?
no nosso dia a dia. Mas será que essa pessoa, esse amigo, ele tem todas as virtudes que seriam necessárias para cuidar do meu filho? Mas eu não quero julgar este cara. Eu quero fazer a seguinte pergunta: será que eu seria escolhido por um conhecido meu para ser o cara responsável e confiável por esse meu amigo? E é isso que Deus faz. Ele olha para a gente e fala: eu gostaria que o João fosse perfeito ao ponto de se parecer tanto com São José que eu confiaria a ele o meu filho. Né? Olha que comparativo fantástico foi pra gente trazer pra nossa vida. Será que eu, pai do Antônio, do Gabriel, do Rafael, do Paulo e do Rafael, Deus me confiou essas crianças. E o mínimo que eu tenho que fazer é buscar ser o melhor pai possível a eles. E se eu buscar esta comparação em São José, eu vou estar imitando um homem de carne e osso que não tem nada de Deus nele, ele não é uma divindade, mas este cara, São José, foi o escolhido por Deus para cuidar do filho dele. Olha, imagina só o quão poderoso é isso, essa escolha. E aqui ele diz que os dons, tinha todos os dons e graças exigidos pelo encargo que o Pai Eterno quis lhe confiar. E eu tenho certeza que Deus quer que a gente seja São José. Ele não nos deu a vida e ele não criou isso tudo pra gente ser menos que isso. Mas é super difícil, super difícil. Mas não é impossível. Tem um livro que a gente comprou recentemente que se chama Ou Santos ou Nada, né? Eu não li ainda, mas talvez essa frase ela impacta, né, na nossa vida. Ou santos ou nada. Então, é essa busca pela santidade. São Francisco de Sales nos ensina uma verdade muito importante nesta declaração, dizendo de maneira muito bela que a Trindade de Nazaré, Jesus, Maria e José, representa a Trindade celestial, Pai, Filho e Espírito Santo, e, portanto, tem só 3 pessoas. Entre outras palavras, Jesus não tinha irmãos e irmãs biológicos. Isto é o que a Igreja Católica sempre ensinou. Mas a Igreja também sempre ensinou que a Trindade no céu é a Trindade na terra. E a Trindade na terra desejam que você seja um membro da família por meio da adoção. De qualquer forma, sejamos claros, você nunca se tornará um ser divino. Você e eu não somos Deus e nunca seremos. Deus, entretanto, deseja nos levar para a vida familiar de sua Trindade por meio da adoração espiritual. Isso acontece quando somos batizados. Como membros do corpo místico de Cristo, a Igreja, passamos a fazer parte da família de Deus na Terra, a Sagrada Família. Ser membro da Sagrada Família na Terra nos prepara para entrar na Sagrada Família no céu. Se você quer ser membro da família trinitária no céu, precisa ser um filho de São José na Terra. São José, seu pai espiritual, o ajudará a se tornar um verdadeiro filho do Pai Celestial. São José lhe ensinará como amar, orar, sacrificar-se e trabalhar. Ele lhe ensinará como fazer a vontade de Deus. O caminho para o céu é pavimentado de virtudes, e São José lhe dará um exemplo de santidade paterna. Com sua sagrada assistência, sua transição para a Trindade no céu será fácil. Ser membro da família de Nazaré, aceitar São José como pai, Maria como mãe e Jesus como irmão é a maneira mais segura, fácil e rápida de se tornar um membro da família trinitária no céu. Ó, ele fala que a gente tem que aceitar São José como nosso pai, Maria como nossa mãe e Jesus como nosso irmão. E a gente viu isso nos dias anteriores, né? O beato Guilherme José Chaminade diz o seguinte: que honra para São José a aliança com a família do Pai Celestial, que fez dele a terceira pessoa da Trindade criada. Aí ele pede que leiamos
o Oratório de São José, na página 143. Desculpem. O Oratório de São José. Santo André B7 fala o seguinte, abre aspas, tenho apenas minha grande devoção a São José. Isto é o que me guia e me dá plena confiança. Santa Gertrudes a Grande fala o seguinte, eu vi o céu abrir e São José sentado num trono magnífico. Causou-me grande impressão quando, a cada vez que se dizia o seu nome, todos os santos se curvavam profundamente em sua direção, dando a conhecer, pela serenidade e doçura dos olhares, que se alegravam com ele em sua excelsa dignidade. Vamos lá. Santos são heróis, e todo herói merece um lugar de honra. Isto vale especialmente para São José. Ele é o maior dos santos, o herói dos heróis. Ele merece uma basílica. A verdade é que existem pelo mundo muitos templos dedicados a São José. Confira a lista resumida na página 379. Este, porém, destaca-se de todos os demais. O Oratório de São José, em Montreal, no Canadá. O Oratório de São José é uma basílica e é amplamente reconhecido como o Centro Internacional de Devoção a São José. O Oratório de São José foi fundado por Santo André B7. Este incrível santo nasceu próximo a Montreal, em 1845. Seu nome de batismo era Alfred, e seus pais foram católicos devotos. Ele foi o 8º de 12 filhos. Anos mais tarde, quando ingressou na vida religiosa, assumiu o nome André. O pai de Alfred era lenhador. Tragicamente faleceu em decorrência de um acidente de trabalho atingido por uma árvore, quando Alfred tinha apenas 9 anos. A mãe de Alfred morreu de tuberculose 2 anos mais tarde. E assim, ele se viu órfão aos 12 anos de idade. Com a perda tão precoce dos pais, Alfred nutriu uma profunda devoção a São José, confiando-lhe a sua vida por completo. Nunca teve boa saúde, nem muita educação. Na juventude, mudou-se para os Estados Unidos em busca de trabalho e passou algum tempo em Connecticut, onde trabalhou em várias tecelagens. Algum tempo depois, Alfred ingressou na congregação da Santa Cruz e se tornou irmão leigo. Ele jamais foi ordenado sacerdote, dada sua falta de educação formal. Irmão André foi designado porteiro de um colégio administrado por sua comunidade religiosa em Quebec. Ele ocupou este cargo por mais de 40 anos. Tamanha era sua humildade, que às vezes se referia a si mesmo como cãozinho de São José. Mas Deus tinha grandes planos para ele. Embora um simples porteiro, irmão André logo se tornou conhecido em todo o Canadá, como homem santo e piedoso. Ele passava horas e horas a rezar com as pessoas que vinham ver a porta do colégio. A todos ele ofertava o óleo do candeeiro que ficava ao lado de uma imagem de São José, e os exortava a levar as suas preces ao santo. Inumeráveis milagres foram operados pela intercessão do irmão André, mas ele sempre os atribuiu à amorosa intercessão de São José. Irmão André foi muitas vezes ridicularizado por seu amor inocente, por sua piedade e sua devoção a São José. Lamentavelmente, até membros da igreja expressaram sua antipatia por ele, especialmente pela atenção que ele dispensava a todos os doentes que iam ter com ele. Engraçado, porque às vezes a gente se pergunta, né? E essa semana, eu tive a oportunidade de conversar com um homem que passou pelo acampamento, né? Que eu fiz o acampamento, que é um acampamento da Igreja Católica, que a gente tem aqui, um movimento muito forte no estado de Santa Catarina. E ele se tornou campista e começou
a fazer muitas perguntas. Passei um momento com ele e ele me perguntou algo sobre os padres, né? Como tem padres que fazem coisas erradas e, né, muitas notícias que saem e tal. Assim como tem muito ser humano que faz as coisas erradas. E os padres, eles são seres humanos. Eles também são homens. Eles são de carne e osso. E muitos deles não compreendem e não seguem a verdadeira igreja e o que manda, o que Cristo nos ensina. E aqui exatamente o que fala, né? Lamentavelmente, até membros da igreja expressaram sua antipatia por ele, especialmente pela atenção. Então, aqui nesse caso, talvez eram membros da igreja invejosos que viam nele uma piedade tão grande que se constrangiam com aquilo e de certa forma queriam diminuí-lo porque não conseguiam talvez buscar essa simplicidade. E os padres e todas as pessoas que compõem a igreja, eu, você, a nossa família, todos nós somos falhos e pecadores. Todos nós. E, e com um padre, com um ministro, com seja lá quem for, não é diferente. Mas se a gente olhar para nós e a gente se achar melhor do que essas pessoas, porque a gente não faz talvez o que essas pessoas fazem, é um pecado tão maior do que o pecado daquelas pessoas estão fazendo. Então, às vezes a gente tem que olhar para nós e pensar, poxa, se aquele cara tá fazendo aquilo e sabe que tá errado, tem coisas que eu sei que são erradas de fazer, que eu deveria ser melhor, e eu ainda continuo cometendo esses erros. Então a gente não deve julgar, porque o julgamento, ele também é um pecado, né? Então toda vez que eu escuto isso e eu penso, mas um padre, alguém, um religioso, alguém da igreja comete um erro, não que seja normal, mas é esperado que cometemos erros. Uns com proporções maiores, outros com proporções menores. Mas cabe a gente aqui olhar para nós e não sermos soberbos em achar que eles não devem errar, porque a gente também erra. Né? Então, isso também é uma virtude. Muitos membros da igreja tiveram inveja, foi o que eu falei, né? Inveja de irmão André, porque muita gente o considerava um santo. Ele recebia em média mais de 80 mil cartas por ano, de pessoas pedindo suas orações. As cartas eram tantas que ele precisava de 4 assistentes para cuidar de todas as correspondências. O conteúdo de suas cartas foi sempre simples e direto ao ponto. Vá a São José. Os conteúdos das cartas que ele mandava de volta, né? Acho que o que ele respondia às cartas era isso. Vá a São José. Quando as pessoas mandavam cartas para ele, ele mandava que as pessoas fossem buscar São José. Santo André B7 diz o seguinte: ao invocar São José, não é preciso falar muito. Você sabe que o seu Pai no céu conhece as suas necessidades. O amigo dele, São José, também as conhece. Diga-lhe, entre aspas, o que você, São José, faria no meu lugar? Que legal isso aqui, cara. E às vezes né? Às vezes a gente complica demais, a gente acha que para fazer uma oração a gente tem que falar difícil e ter, né? Mas olha que o Santo André fala que a gente deve pedir. O que você, São José, faria no meu lugar? E toda vez que se a gente parar para pensar isso, eu tenho certeza que a gente vai saber a direção certa, né? A gente vai tomar a atitude certa em relação àquilo que a gente está querendo decidir. Qual caminho seguir, aquilo que a gente quer deixar de fazer, aquele vício que a gente quer largar, ser mais amoroso. Sabe que na hora que você vai brigar com a sua mulher, com o seu marido, com seus filhos, antes de brigar você pudesse, por uma fração de segundos, conseguir parar e pensar: o que você faria no meu lugar, São José? Será que ele daria um puxão de orelha, um tapa? Seria grosso? Se faria de vítima? Ou ele seria amoroso, cuidadoso nas palavras, buscaria amenizar a situação, ter uma paciência para ouvir e perguntar, mas por que você está fazendo isso? Né? Então, essa é a fração de segundo que a gente às vezes precisa colocar na nossa vida, né? De, opa,
São José, o que você faria? E eu tenho certeza que a resposta vem na nossa mente. Em ação de graças por todos os prodígios devidos à intercessão de São José, irmão André queria fundar um templo em honra do santo. Seus superiores lhe permitiram tocar o projeto, e com a ajuda de outros foi erguida uma capela, em 1904. 20 anos depois, em 1924, no mesmo terreno, iniciou-se a construção da basílica. Esta, pronta em 1967, tornou-se conhecida em todo o mundo como Oratório de São José, o maior de todos os templos dedicados a São José. Desculpa. Infelizmente, Santo André não viveu para ver a conclusão da basílica. Ele morreu em 1937, aos 91 anos. A basílica ficou pronta 30 anos depois que ele faleceu, aos 91 anos. Todavia, em razão de seus esforços para difundir a devoção de São José, ele é conhecido em todo o mundo como o grande apóstolo de São José no século XX. Tanto ele foi amado e respeitado que mais de 1 milhão de pessoas passaram pelo seu caixão aberto antes da missa de Ezequias. Beatificado por São João Paulo II em 1982, foi canonizado por Bento XVI em 2010. O calendário litúrgico universal registra a sua festa no dia 6 de janeiro, o dia de seu falecimento. No Canadá, sua festa é celebrada a 7 de janeiro, porque a solenidade da Epifania é sempre celebrada a 6 de janeiro e as solenidades têm prioridade. Nos dias de hoje, o Oratório de São José recebe anualmente mais de 2 milhões de visitantes. Peregrinos de todo o mundo buscam graças especiais mediante intercessão de São José e de Santo André Bessete, orando por saúde, por assistência em matrimônios conturbados, pela conversão dos filhos e outros assuntos que pesam sobre o coração dos homens. Todos que passam pela Basílica encontram paz, esperança e consolação em São José. Interessante que as pessoas pedem muito a conversão dos filhos para que Santo André reze, né, pela conversão dos seus filhos. Porque eu imagino que Santo André, pelo fato de ter perdido o pai aos 9, a mãe aos 12, ele ainda assim buscou o caminho de Cristo. Ele tinha talvez os melhores motivos para ter se perdido, né? Afinal de contas, no início da vida adulta dele, aos 12, 13 anos, quando a gente começa a se enxergar como pessoas e que a gente passa a querer ser adulto de fato, ele não tinha mais os pais ao lado dele. Mas ele conta aqui que os pais eram devotos, né? Eram católicos devotos. E talvez, se o pai e a mãe eram devotos e buscavam a santidade, talvez intercederam no céu pelo seu filho. Então, e ele foi um garoto que buscou a santidade, mesmo sem os pais por perto. E talvez a semente plantada na sua infância, até os 9 anos com o pai, até os 12 com a mãe, talvez foi o suficiente para que esse amor dele crescesse, né? Uma plantinha, se a gente pensar, fazer um paralelo, se a gente planta uma árvore e cuida dela nos primeiros anos, depois que ela se enraizou, ela vai crescer. E muitas vezes a gente ignora isso nos nossos filhos, né? A gente espera que eles... não, mas quando lá na frente eles vão decidir e pensar por si, escolher o que é melhor para eles. Isso é muito comum a gente ouvir isso hoje, né? Eu vou escolher... Meu filho, quando ele for adulto, ele vai escolher o caminho dele, vai descobrir o que é melhor para ele. Mas e se a gente não tá regando e cultivando e adubando os nossos filhos, algum adubo está sendo colocado ali. Alguma coisa, alguma raiz ele está criando. Se não é no vaso que a gente coloca, no adubo que a gente coloca, e não é a água que a gente está colocando, de algum lugar está vindo o adubo, de algum lugar está vindo a água. E
talvez pelo Espírito Santo, no futuro, talvez os nossos filhos possam buscar essa intimidade com Deus, com Cristo. Assim como aconteceu comigo, talvez com você, ou você conhece muita gente que buscou a Deus depois, né, pela obra do Espírito Santo mesmo. Mas que fantástico se a gente pudesse, né, criar os nossos filhos para Deus. E eles já, desde novos, soubessem a seguir o caminho. E é por isso que eu acho que as pessoas iam a Santo André buscar essa conversão dos filhos. Porque muitas vezes a gente erra, né? A gente erra. Eu confesso que lá em casa, os meus pais nunca me ensinaram nada. Apesar de a gente sempre ir na missa, eu não fazia ideia do que era missa. Né? Então, é importante que a gente tenha isso diante dos olhos, né? Essa noção de que uma árvore bem nutrida e bem regada no início, a chance dela crescer por si só e continuar expandindo suas raízes é muito grande. Os restos mortais de Santo André se encontram na Basílica e um relicário especial contém seu coração. Em 1984, durante uma visita ao Canadá, São João Paulo II foi ao oratório em peregrinação. Perante a tumba de Santo André, o Santo Papa abriu seu coração para Santo André e São José. O que segue é uma parte da bela prece feita na ocasião. Vamos ver qual foi a prece de São João Paulo II. Bem-aventurado, irmão André Bessetti, porteiro do colégio e guardião do oratório de São José. Dá esperança a todos que continuam a buscar o teu auxílio. Ensina-os a confiança na virtude da oração e com isso o caminho da conversão e dos sacramentos. Por meio de ti e por meio de São José, que Deus continue a derramar as suas graças. Amém. Essa foi a oração que São João Paulo II fez a São José. Então agora o autor pede para a gente rezar a ladainha São José. Mas antes disso, vamos fazer um minuto de oração. E eu queria que talvez você colocasse na sua oração em especial, e eu vou colocar na minha, os sacerdotes, né? Os padres, os diáconos, os ministros, todos aqueles que servem à igreja, as nossas famílias que servem à igreja, para que o Senhor mande o Espírito Santo sobre esses sacerdotes, sobre os bispos, sobre o Papa da Santa Igreja, para que a gente possa, para que eles possam, de fato, encontrar também um caminho diante do Senhor, porque o inimigo, o demônio, ele alcança essas pessoas também. E rezemos por eles, pela santidade destes também, que seguem a nossa... levam, né, para a gente a Eucaristia, a palavra, e também pela conversão dos corações desses sacerdotes e conversão das nossas famílias. Diante disso, pela intercessão de São José, que a gente possa alcançar esses sacerdotes e a conversão daquelas pessoas da nossa família. Rezemos.
Amém. Ladainha de São José. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Deus, Pai dos céus, tende piedade de nós. Deus Filho, Redentor do mundo, tende piedade de nós. Deus Espírito Santo, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. Santa Maria, rogai por nós. São José, rogai por nós. Ilustre Filho de Davi, rogai por nós. Luz dos patriarcas, rogai por nós. Esposo da Mãe de Deus, rogai por nós. Casto guarda da Virgem, rogai por nós. Sustentador do Filho de Deus, rogai por nós. Zeloso defensor de Jesus Cristo, rogai por nós. Chefe da Sagrada Família, rogai por nós. José Justíssimo, rogai por nós. José Castíssimo, rogai por nós. José Prudentíssimo, rogai por nós. José Fortíssimo, rogai por nós. José Obedientíssimo, rogai por nós. José Fidelíssimo, rogai por nós. Espelho de paciência, rogai por nós. Amante da pobreza, rogai por nós. Modelo dos trabalhadores, rogai por nós. Honra da vida de família, rogai por nós. Guarda das virgens, rogai por nós. Sustentáculo das famílias, rogai por nós. Alívio dos miseráveis, rogai por nós. Esperança dos doentes, rogai por nós. Patrono dos moribundos, rogai por nós. Terror dos demônios, rogai por nós. Protetor da Santa Igreja, rogai por nós. Cordeiro de Deus que tirais os pecados do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus que tirais os pecados do mundo, ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus que tirais os pecados do mundo, tende piedade de nós. Ele constituiu o Senhor de sua casa e fê-lo príncipe de todos os seus bens. Oremos. Ó Deus, que por inefável providência vos dignastes escolher a São José por esposo de vossa Mãe Santíssima, concedei-nos, vô-lo pedimos, que mereçamos ter por intercessor no céu aquele que veneramos na terra como protetor. Vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém. E assim encerramos o 6º dia de consagração a São José. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu entre mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amém. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu entre mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amém. Glória ao Pátria, et Filii, et Spiritus Sanctus, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Gente, é isso. Deus abençoe. Coloque sempre São José nas intenções. Talvez o que fica pra gente é essa frase. Cadê? Quero recordar ela aqui. Não. 143, O que você, São José, faria no meu lugar? Santo André Bessete nos propõe que a gente faça essa oração sempre.
O que você, São José, faria no meu lugar? Coloquemos essa frase em especial em todas as atitudes que a gente for fazer, todas as decisões que a gente for tomar. O que São José faria no meu lugar? Tenho certeza que isso vai contribuir muito. Naquele momento que você tem um vício, que você vai querer fazer aquilo que você sempre faz, sabendo que, mas não querendo, mas fazendo porque... Pense antes. Coloque essa intenção. São José, o que tu farias no meu lugar? Isso vai nos abrir muitas portas, tenho certeza. Amém? Deus abençoe e até o próximo vídeo.